Olá, estamos começando mais uma aula aprendendo AutoCAD e na aula de hoje veremos Object Snap. Podemos nos referir ao Object Snap como os comandos espertos ou comandos de precisão. A finalidade desse recurso do AutoCAD é possibilitar uma maior exatidão e facilidade na hora de localizar alguns pontos para desenvolver o desenho. Vamos explicar melhor na prática. Primeiro, vou desenhar uma reta. Como você já sabe, utilizo para isso o comando line. Agora, eu quero desenhar outra reta partindo desse extremo. Se necessitamos desenhar uma reta e esta começa exatamente no extremo de outra linha, não precisamos ficar ajustando o mouse para encontrar o ponto certo na reta existente. Vou desenhar outra reta sem usar nenhuma ferramenta de precisão, começando nessa extremidade da reta já existente. Agora, vamos ampliar a imagem para ver o que aconteceu. Digito Z, Enter, para chamar o comando Zoom. Digito W, Enter, para indicar que irei trabalhar com a opção Window, ou janela. Indico o primeiro ponto da janela de zoom. Agora indico o segundo ponto da janela de zoom. Veja que eu não consegui fazer com que as duas retas ficassem juntas, uma iniciando exatamente no final da outra. Com o endpoint ligado, basta levar o mouse próximo da extremidade da reta que queremos utilizar para desenhar uma outra linha, que o próprio programa irá sozinho descobrir o ponto e indicar a coordenada deste ponto. Vou apagar esta linha. Agora, vou ligar o comando Object Snap, que eu havia desligado de propósito. Por padrão do AutoCAD, o comando Endpoint já fica ativo, não é preciso ligar. Eu vou desenhar novamente a reta. E vamos ver agora o que acontece. Veja, estou levando o mouse perto do extremo da reta. Aparece um quadrado na ponta da reta. Mas estou longe do extremo desta linha. Observe que basta indicar qual objeto que o AutoCAD deve localizar. Localizando o ponto que eu quero trabalhar, o endpoint extremo desta linha, posso clicar e partir para o segundo ponto da reta que eu quero construir. Vou ampliar a imagem para ver o que aconteceu. Digito Z, Enter, para chamar novamente o comando Zoom. Digito W, Enter, para indicar que irei trabalhar com a opção Window, janela. Indico o primeiro ponto da janela de zoom e indico o segundo ponto da janela de zoom. Veja que agora as duas retas estão com os seus extremos no mesmo ponto, no mesmo lugar. A lista de Object Snap é Endpoint, extremo, Midpoint, ponto médio ou meio, Center, centro, Node, nó ou ponto, Quadrante, quadrante, Intersection, intersecção, Extension, extensão, Insertion, inserção, Perpendicular, perpendicular, Tangente, tangente. Nearest, próximo, Apparent Intersection, intersecção aparente e Parallel, paralela. É importante frisar que o comando Object Snap funciona como auxiliar de outro comando qualquer, usando somente o comando Snap. Ele não vai fazer absolutamente nada. Podemos ligar ou desligar o Object Snap. Clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre este botão na barra de status. Observe na janela de comando que aparece o Snap On ou o Snap Off. Também podemos ligar e desligar o Snap, usando a tecla função F3. Se precisamos ligar ou desligar um comando, podemos clicar com o botão direito do mouse na barra de status e, em seguida, no comando que queremos trabalhar.
Esse método é interessante quando queremos ligar ou desligar apenas um comando. Se precisamos configurar mais de um ObjectSnap, é mais interessante clicar com o botão direito do mouse e em seguida em Settings. Na janela que se abre, podemos clicar sobre cada comando para deixá-lo ativo ou ainda podemos desligar ou ligar todos os comandos. Usamos o endpoint quando necessitamos encontrar o início ou o fim de uma linha, que pode ser uma reta, um arco, uma polilinha, ou também pode ser o canto de um retângulo, um triângulo, ou seja, um polígono. Usamos o midpoint quando necessitamos encontrar exatamente o meio de uma linha. Vou desligar o endpoint e ligar o midpoint para ficar mais fácil a identificação do ponto médio. Vou acionar o comando line. Se eu não usar um comando, não conseguiremos fazer com que os ObjectSnaps funcionem. Observe que aparece um triângulo no meio desta reta, ou no meio do arco. Usamos o center quando necessitamos encontrar o centro exato de uma circunferência, ou de um arco, ou ainda de uma elipse. Vou desligar o midpoint e ligar o center. Vou acionar o comando line. Veja que estou com o mouse sobre a linha da circunferência e aparece no centro um pequeno círculo. Também podemos levar o mouse no centro desse círculo, que o comando irá encontrar da mesma forma o centro. A mesma coisa se for um arco ou ainda uma elipse. Usamos o node, o ponto, quando necessitamos encontrar um ponto no desenho. Podemos dizer que este é um caso mais específico e não tão usual para a maioria dos profissionais. Usamos o quadrante quando queremos localizar na linha da circunferência ou na linha do arco os pontos que são múltiplos de 90 graus. Novamente vou acionar o comando line. Observe que aparece um pequeno losango próximo de onde o mouse está. Se mudo o lugar do mouse, o comando localiza o próximo quadrante. A mesma coisa acontece para o círculo. Vou acrescentar um círculo para explicar melhor o próximo comando. Usamos a intersecção sempre que necessitamos do ponto de encontro de dois ou mais objetos, quando esses objetos se cruzam ou quando se juntam. Vou ligar o intersection. Chamo o comando line. Note que quando o mouse se aproxima do cruzamento das linhas, aparece um pequeno X. A mesma coisa se eu levo o mouse perto do encontro de duas linhas. Usamos a extensão quando necessitamos de um ponto no prolongamento do objeto. E a inserção é usada em blocos e atributos. Tema para uma próxima aula. Usamos a perpendicular quando necessitamos que uma reta deva ser desenhada e encontre com outra reta já desenhada, formando um ângulo de 90 graus. Vou indicar o início da reta em um lugar qualquer. Clicar aqui de forma a dar condições que a reta que irei desenhar consiga ficar perpendicular a uma outra existente. Veja que me aproximei da reta e apareceu um pequeno sinal de ângulo reto, ângulo de 90 graus. É neste ponto exatamente que as retas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus. Se clicar com o mouse neste lugar, o segundo ponto da reta será onde as retas ficam perpendiculares. Usamos a tangente quando necessitamos que uma linha toque em um objeto curvo, uma circunferência, um arco ou uma elipse, no ponto mais distante do centro, de forma a ficar perpendicular à linha do raio. Vou ligar o tangente. Chamo o comando line. Vou construir uma linha começando deste ponto e tangenciando, encostando, raspando na linha do arco. Agora, no círculo. Usamos o nearest, ou próximo, quando necessitamos encontrar um ponto qualquer do objeto mais próximo. Veja que quando me aproximo da reta, aparece uma ampulheta num ponto qualquer da linha. Usamos a aparente intersecção quando temos o cruzamento de dois objetos que estão em planos diferentes. Não vou conseguir mostrar como ele funciona, porque esse comando trabalha apenas em 3D, ou 3 dimensões. Tema para outro curso.
Usamos a paralela quando necessitamos fazer uma reta paralela a outra reta já existente e partindo de um ponto qualquer. Então, vou fazer uma reta paralela a esta reta aqui. Aproximo o mouse da reta, que será usada para orientar a reta paralela. Agora levo o mouse próximo de onde a reta será desenhada e espero aparecer o tracejado. Depois disso, eu posso definir o segundo ponto da reta. Vamos fazer esse exercício. Vou abrir um novo arquivo para trabalharmos exatamente nas mesmas condições. Vou escolher o template ACAD ISO. Vou desenhar uma reta para ter uma referência. O tamanho dessa reta será de 57. Vou aumentar o zoom para ficar mais fácil trabalhar. Vou digitar Z, Enter, para acionar o comando Zoom. Digito W, Enter, para a opção Window, definindo o primeiro canto do zoom. Agora, o outro canto. Vou fazer com o comando Offset com que as duas retas fiquem paralelas, com distância de 3. Lembre, no final de toda a digitação, você deve teclar o Enter. Seleciono a linha de origem. Indico para cima. Seleciono novamente a origem. Indico para baixo. Vou finalizar o comando pressionando a tecla Enter. Agora vou desenhar um círculo com o centro no extremo da reta do meio. Para o valor do raio, digito 7,5. Outro círculo do outro lado da reta central, com raio de 7,5. Vou aumentar o desenho para visualizar melhor. Com o comando Trim, vou aparar os pedaços das retas externas que estão no centro do círculo. Defino os limites, os dois círculos. Clico com o botão direito do mouse, indicando que todos os limites foram selecionados e para mudar também de etapa do comando. Agora, clico sobre os pedaços que quero aparar. Para finalizar o comando, pressiono a tecla Enter. Não preciso mais da reta central, então vou apagá-la. Seleciono e em seguida pressiono a tecla Delete. Agora vou desenhar um círculo concêntrico ao círculo existente da esquerda. Para que os dois círculos tenham o mesmo centro, vou usar o Object Snap Center. Levo o mouse sobre a linha do círculo e no que o comando identifica o centro, clico no botão esquerdo do mouse. Para o valor do raio, digito 4 e pressiono a tecla Enter para indicar o fim da digitação. Do outro lado da ferramenta, vou desenhar um polígono de 6 lados, um hexágono. Como o comando Polygon não aparece direto na barra de ferramenta, vou clicar em Draw e em seguida no ícone do comando Polygon. Defini 6 lados. Com o Center do Object Snap, vou garantir que as duas figuras geométricas tenham exatamente o mesmo centro. Pressiono a tecla Enter para manter o polígono inscrito num círculo. Para o raio, vou digitar o valor de 5. Pressionar a tecla Enter para indicar o fim da digitação e também o fim do comando. Agora, vou desenhar duas retas para representar a boca da ferramenta. Vou usar o quadrante para localizar o ponto mais alto do círculo. Como o comando quadrante não está ativo, vou acionar o comando, só para este momento, pressionando para isso a tecla Shift, junto com o botão direito do mouse, e clico aqui em quadrante. Espero aparecer o losango, clico o botão esquerdo do mouse para indicar o primeiro ponto da reta. Com a ajuda do Polar Tracking, levo o mouse para a esquerda, mantendo uma linha horizontal, até que apareça o Intersection, indicando a intersecção entre as duas linhas. Clico com o mouse para indicar o próximo ponto da reta. Teclo Enter para finalizar o comando Line. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo do círculo menor. Tecla Shift junto com o botão direito do mouse. Seleciono quadrante. Levo o mouse perto do quadrante inferior. Com o Polar Tracking, mantenho horizontal. Espero aparecer o símbolo de intersecção. Clico com o botão esquerdo do mouse. Enter para finalizar o comando Line. Agora, aparar as linhas dos círculos.
para abrir a boca da ferramenta. Seleciono os limites. Enter para indicar o comando, que os limites foram selecionados. Com o botão esquerdo do mouse, clico nos pedaços do círculo que quero aparar. Enter para finalizar o comando. Agora, desenhar as linhas do centro da ferramenta. Comando Offset. Distância de 1,5. Enter para finalizar a digitação. Clico aqui, indico para dentro, clico nesta outra reta, indico para cima, clico no arco, indico à direita, clico no círculo e indico o lado esquerdo. Enter para finalizar o comando Offset. Agora, vamos aparar o que está sobrando. Como limite, as linhas que acabamos de fazer. Botão direito do mouse, para indicar que todos os limites foram selecionados. Agora, clicar sobre os pedaços que iremos aparar. Para aparar esses pedaços menores, vou usar o comando Zoom e aumentar o tamanho da imagem. Para não perder o comando Trim e a seleção de limites, vou usar o recurso de chamar o Zoom fantasma. Basta digitar, antes da letra Z de Zoom, uma apóstrofe. Então, para a digitação, apóstrofe Z. Enter, W, Enter. Primeiro canto da janela, canto oposto da janela. Como ainda estou com o comando Trim funcionando, clico direto nos pedaços que vou aparar. Agora, o comando Pan fantasma. Apóstrofe P. Enter. Arrasto o desenho para a esquerda. O comando Trim ainda está ativo. Clico nos pedaços a serem aparados. Enter para finalizar o comando. Zoom Previews para voltar o zoom e ver todo o desenho. Agora vamos fazer o reforço da ferramenta, a concordância entre o cabo e as bocas. Para isso, vou usar um círculo Tan-Tan Radius. Tangente, tangente, raio. Vou clicar na linha do arco, que irei fazer uma tangente nesta linha, e na linha do cabo. Para o valor do raio, digito 6 e pressiono a tecla Enter. A mesma coisa nos outros cantos. Como o raio é o mesmo, pressiono apenas o Enter. Agora, aparar o que está sobrando. Chamo o comando Trim. Selecionamos os limites. Enter para indicar o fim da seleção de limites. E clico nos pedaços a serem eliminados. Botão direito do mouse para finalizar o comando. E no Enter do menu rápido. Muito bem, está aí a nossa ferramenta desenhada.